Gênesis 4:11, primeiro livro da Bíblia, diz assim: e agora, é Deus dizendo ao filho de Adão, Caim, ele diz assim: e agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, e fugitivo e vagabundo serás sobre a terra. Amém? Continua aberta aí. Vai para o versículo 14. Agora é a palavra de Caim para Deus. Agora é Caim falando para Deus: hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da sua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Pulo 15, vai para o 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. E depois Caim fundou uma cidade, o qual deu o nome do seu filho Enoque. Amém? Até aí vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida diante do teu altar, o nosso coração nas tuas mãos nessa noite. Ministra o nosso coração, Espírito Santo. Você tem liberdade de conduzir a nossa mente, os nossos sentimentos até a sua presença nessa noite, Pai. Coloca, Senhor, os teus anjos em ordem de batalha para guerrear, Senhor, nesse culto contra toda batalha na mente. Leva o coração cativo à tua presença. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para falar ao nosso coração. Fique à vontade, Jesus. Nós recebemos do Senhor. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: Espírito Santo, você tem liberdade. Amém? Pode sentar-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós falamos sobre o Caim fugitivo, o Caim que é fugitivo e errante. Nós falamos que a nossa origem é o nosso destino, porque quando Caim ele se torna um fugitivo por causa da maldição, ele procura um lugar parecido com o lugar que ele perdeu quando ele se torna um fugitivo. Então um fugitivo é alguém que está saindo do seu lugar de origem, procurando um outro lugar parecido com o seu lugar de origem. E esse Caim é um homem frustrado, porque ele não consegue encontrar esse lugar que ele perdeu. Nós falamos que a vida está no caminho de volta, e o homem está procurando um caminho, sendo ele um fugitivo. Ele não encontra um destino. Como na linguagem humanista, ser feliz a preço de a qualquer preço, a qualquer custo. É assim que está andando a humanidade, em busca da felicidade. Nós falamos aqui semana passada, na última ministração, que a felicidade não existe, nem promessa de felicidade na Bíblia existe. Existe uma promessa de esperança, não de felicidade. Mas a busca da humanidade é a busca pela tal felicidade que não existe e que é momentânea. Nós falamos que a felicidade é apenas um relance da eternidade. Por isso que você gostaria que a felicidade fosse para sempre, porque ela te faz lembrar da eternidade. Falamos que o que Adão fez de errado nos afetou. O pecado na vida de Adão afetou a vida de todos os seus filhos, todos os seus descendentes. Nós, por causa de Adão, temos natureza pecaminosa. Quando o homem pecou, ele foi separado do Criador, nasceu a concupiscência da carne, a soberba da vida e a ostentação de bens. Nós caminhamos dentro dessas três esferas que compõem a nossa natureza caída.
E todo ser humano está em busca de satisfazer isso: o ego, a carne e a ostentação de bens. Está todo mundo correndo atrás de alguma coisa. E essa corrida nós chamamos de fuga. É o homem fugindo de Deus e tentando encontrar um lugar de estabilidade, porque foi condenado à morte. Todos estão correndo atrás de felicidade aqui, mas a felicidade aqui, ela não existe, ela é momentânea, porque tudo que é um momento não é real. Por mais que o homem tente, são apenas momentos. O cara trabalha a vida inteira, aí a semana, o ano inteiro, uma correria total, começa a sentir sintomas de aceleração no peito, começa a sentir depressão, ansiedade, nervoso, e aí você fica: cara, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso procurar um médico, eu não estou legal, minha vida é uma correria, é só conta para pagar, é só responsabilidade, são coisas e coisas se acumulando, e aí chega no final do ano, você tira umas férias e você diz: eu preciso descansar, e aí você passa uma semana, um mês que seja, numa praia, num resort, no interior, sei lá, em algum lugar que você vai ter momentos de felicidade. Porque quando chega a hora de voltar para a sua vida real, você diz: ô desgraça, ter que voltar de novo para aquela vida miserável. Por quê? Porque a felicidade é só um momento. E por incrível que pareça, o ano inteiro você trabalha, você corre atrás para viver o momento no final do ano. O momento que é rápido. Não é uma vida sem graça. Porque a felicidade é momentânea, ela não dura. A nossa corrida é uma corrida sem rumo. Por isso Deus diz que ele será vagabundo. O que é um vagabundo? É alguém sem destino. Alguém que não sabe para onde está indo, que não tem lugar certo. No pejorativo, é alguém que falta caráter. E nós somos vagabundos tanto no adjetivo quanto no pejorativo. Por quê? Porque somos sem rumo e não temos um caráter ideal, refinado. Somos desonestos. Quem já agiu com desonestidade aqui? Dá um sinal com a mão. Quem já foi desonesto aqui? Levanta a mão. Quem não levantou a mão está sendo desonesto agora. Não é verdade? Por quê? Porque é a nossa natureza caída. A palavra que fala em Caim fala para mim e para você. Nós somos a expressão dessa maldição. Serve para a gente. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a humanidade, eu vejo exatamente a vida de Caim, a vida dos filhos de Adão. Deus diz em Provérbios 14, 12, palavra de Salomão, sabedoria de Deus, ele diz: há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O homem está caminhando para o caminho de morte, parece direito. Ele diz: eu vou tentar ser feliz, eu vou tentar fazer a coisa certa, parece direito, mas termina em morte. Porque a vida está no caminho de volta, não está no caminho que você está tentando trilhar. Quando Deus criou o homem, ele deu para o homem um Éden. O que significa Éden? Significa prazer. O que Deus ordenou o homem fazer no Éden? Cultivar e guardar. O DNA relacional está no cultivar e no proteger. Quando o homem perde a capacidade de cultivar, ele se torna um predador, ele se torna um consumidor, ele se torna um materialista. Onde tempo é dinheiro, dinheiro é produção. Para Deus é diferente. Para Deus tempo é vida, e vida é relacionamento. Então o homem deixa de ser um cultivador para ser um produtor operacional.
O homem separado de Deus abandona a função de cultivador e ele vai construir uma cidade, porque foi isso que Caim fez. Ele falou: peraí, se alguém me encontrar, vai me matar. Eu fui sentenciado à morte. Então ele vai construir uma cidade para tentar se proteger da morte. Romanos 1:25, Paulo diz que o homem mudou a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Como que o homem mudou a verdade em mentira? Ele afetou a ordem natural das coisas quando ele passa a viver o oposto daquilo que Deus o criou para viver. Pensa comigo, Deus disse assim: olhe para os lírios do campo, eles não trabalham, não semeiam. Olha como se vestem de beleza e de glória. Olhe para os pássaros, não trabalham, não semeiam, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Vós, homens, são mais importantes do que os lírios, do que os pássaros. Aí ele diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, Ele também vai cuidar de você. Mas pensa comigo, por que muitos de nós estamos sofrendo? Por que muitos de nós parece que a coisa não está acontecendo? Parece que Deus não está cuidando da gente. Não é essa a indagação de muita gente? Por que Deus me esqueceu? Por que eu estou sofrendo? Por que a humanidade sofre? Se Deus existe, por que então tanta gente sofre? Tanta coisa ruim acontece? Porque o problema está na função. O homem mudou a verdade em mentira. E quando você muda a verdade em mentira, você muda a ordem original das coisas. E quando você muda a ordem original, você está vivendo aquilo que você não nasceu para viver. Você não foi criado para viver. Por que Deus veste o campo de lírio? Porque o campo está sendo campo. Ele foi criado para ser campo. O lírio foi criado para ser lírio. E então Deus veste ele de lírio porque ele está sendo lírio. Por que ele alimenta os pássaros? Porque os pássaros estão dentro da função, eles são pássaros. Por que o homem não está sendo cuidado? Por que ele está debaixo de maldição? Por que a terra não dá mais o fruto para o homem? Por que a infelicidade? Por que o pecado? Por que o sofrimento? Porque o homem deixou de ser humano. Ele saiu da sua função. A questão não é Deus, é o homem. O homem abandonou Deus e mudou a verdade em mentira e afetou a ordem original. Por isso que Jesus vem para resgatar a ordem original. O plano de, irmão, toda a palavra de Deus sinaliza um caminho de volta. Nós saímos do nosso lugar de origem por causa do pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E agora o plano redentivo de Deus é readquirir a propriedade perdida. Por isso que redenção significa readquirir a posse. Quem está readquirindo aqui? Deus! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que Deus criou pertence. Tudo que Deus criou só funciona dentro da ordem criacional quando está nele. Quando pertence a Ele, fora do pertencimento de Deus, morre. O pecado desligou o homem. Qual é o salário do pecado? A morte. Fomos sentenciados à morte. Somos o Caim errante, fugitivo, sem destino, vagabundos, sem integridade. Essa é a tradução real da humanidade hoje, porque é a humanidade caída e separada de Deus. Qual que é a ordem original? Cultive as relações. Não, mas eu vou construir uma cidade. Não, você não foi chamado para construir nada. Você foi chamado para cultivar relações. Porque enquanto você cultiva as relações, o Senhor Deus, que é o arquiteto do universo, Ele constrói uma cidade para o homem. Construa as relações que Deus edifica a cidade. Olhe para Abraão.
Abraão foi chamado de peregrino em terra estranha. Mas Abraão, quando morreu, ele viu uma cidade cujo fundador e arquiteto é Cristo. Um homem que tudo que ele fez foi levantar altares. Abraão nunca construiu uma cidade. Ele nunca levantou uma pedra para construir uma casa, mas ele levantou pedras para fazer altares. E o que significa levantar altares? Significa queimar na terra o pecado, abrindo uma porta onde Deus possa novamente se relacionar com o homem. Levantar altar é dizer para Deus: nada aqui nesse mundo faz sentido se Ele não estiver. Abraão investiu toda a sua vida em relacionamento. Era tudo o que o homem tinha que fazer desde o princípio. Por isso Abraão é chamado de pai de multidões. Deus chama esse homem para ser pai, para construir o quê? Família. Para resgatar o modelo original. Por isso que Deus, quando criou o homem, a Bíblia diz: viu Deus que não era bom que o homem vivesse. Aí Deus, da costela do homem, Deus cria a mulher. E a ordem de Deus é: multipliquem-se, sejam férteis, povoai a terra, cultive relacionamentos. É a ordem. Essa é a missão. A gente pensa assim: ai, qual que é o plano de Deus para a minha vida? Está lá em Gênesis. Qual que é o meu ministério? Está lá em Gênesis. Cultive família, cultive relações. É assim que se prega o evangelho. Olhe para a igreja primitiva. Qual que era a marca da igreja primitiva? O partir do pão, a mesa do relacionamento, de casa em casa, onde tudo que eles possuíam não consideravam seus, mas tudo que tinham consideravam uns dos outros. Nada aqui é meu, tudo é nosso, porque nós somos o que? Família. Somos relacionamento, somos um corpo, onde o cabeça é Cristo. Entende porque Jesus, quando orou, disse: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus foi enviado quando você cultiva relações aqui na terra. Do contrário, ninguém vai acreditar em Jesus. Ninguém vai olhar para você e vai dizer: você é um homem de Deus, vejo Jesus em você. Você pode até falar bonito, você pode até pertencer a uma religião, mas se você não cultiva relações, o mundo não vai crer em Jesus. Essa é a verdade. Por isso que toda a história nas escrituras sinaliza um caminho de volta. Apocalipse termina no capítulo 1 de Gênesis. Como era no princípio. O homem pertencendo ao Criador, cultivando relações. O que o pecado desencadeou? O abandono das relações e a construção de cidades. Quando o homem pecou, a primeira coisa afetada foram as relações. Adão, que tinha que proteger a mulher, disse: a culpa é dela. Foi a mulher que tu me deu. Não protege. Olha a diferença de Adão e de Jesus. Jesus vai na frente e diz: a culpa é minha. E ele vai para a cruz e dá a vida pela igreja. O Adão aponta o dedo para a mulher e diz: é ela. Deus pode punir ela. O pecado afetou as relações. Jesus vem para resgatar a ordem original, o modelo original, e ele vai para a cruz. Nós somos pecadores, Jesus não. Mas ele vai na cruz e se faz pecado, se faz maldito, por amor. É tudo que Deus espera. O homem passa a pensar em si, ele não pensa mais no outro. E sabe o que me assusta? É que quando eu olho para a igreja evangélica,
no mundo eu vejo uma igreja que não acredita mais que cultivar as relações é a missão do evangelho. Não, a gente pensa o seguinte: não, a nossa missão é levantar um templo. A nossa missão é fazer a igreja top da cidade, é alcançar as mídias sociais, é se tornar a maior igreja da cidade, é bombar na internet. Não cultivamos relações, nos tornamos igrejas de marketing. Não existe toque, não existe vida, não existe mais a mesa, não existe mais o chorar junto, se alegrar junto. Perdemos o senso missional, estamos fora do propósito. A igreja está tentando salvar a cidade dos homens, só que a cidade dos homens não tem salvação. Jesus disse que por aqui não ficará pedra sobre pedra. Deus destruiu a cidade dos homens com água e prometeu destruir com fogo de novo. Nos últimos dias, a Bíblia fala de 4 juízos de Deus: peste, fome, devastação da natureza e violência. Os 4 cavalos do Apocalipse. O dilúvio foi um juízo ambiental. E nos últimos dias ele prometeu destruir a terra com fogo. Quando nós olhamos para a ciência, o que a ciência diz sobre a terra? Que a terra está cada dia mais quente. A ciência já prevê o juízo, a destruição da camada de ozônio, as geleiras descongelando. Esse juízo já está chegando. E aí eu olho para os homens e vejo eles tentando edificar um projeto chamado Cidade dos Homens, ao invés de cultivar os relacionamentos que vai nos colocar na cidade que Deus já preparou. Porque quando cultivamos as relações, estamos aptos para entrar na cidade de Deus. A cidade dos homens é terra de condenados, de fugitivos de Deus. Irmãos, a sombra de Caim reflete em todos os filhos de Adão. Quem era Caim? Um condenado. O que ele construiu? Cidades. Essa é a expressão da humanidade. Um homem vazio de Deus, que sente o peso da infeliz condenação. Então ele constrói uma cidade. Por quê? Porque tem medo da morte, e ele quer se sentir seguro e protegido da condenação de morte. E uma forma de preencher esse vazio é construir algo que lhe dê estabilidade. Quanto mais coisa eu tiver, mais seguro eu me sinto. Quanto mais dinheiro, quanto mais bens, mais segurança. Assim é a cidade dos homens. Somos materialistas, porque estamos tentando construir uma cidade dos homens. E é justamente naquilo que você mais teme que Deus vai encontrar você. Eu tenho tanto medo de ficar doente. Cuidado. Eu tenho tanto medo de ficar pobre, de passar necessidade, que já pobre eu já sou, mas passar necessidade, pastor. Cuidado. Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Ele era justo, íntegro e se desviava do mal, mas aí Deus precisou ensinar a ele o seguinte: você está indo para o caminho errado. E eu vou mostrar para você que a sua estabilidade não está nessas coisas que você pensa. Aí Deus permite que você perca tudo para aprender dependência, para aprender o que significa pertencimento. Porque quando a gente pertence, a gente não tem direito mais, não tem direito de reclamar mais. Quando você pertence, você pertence. Nada é seu, então eu não tenho que reclamar de nada.
Já percebeu que a nossa vida está assim, cara? A gente está tentando ser feliz em tudo. Quer ser feliz no casamento, quer ser feliz na família, quer ser feliz com os amigos, quer ser feliz na profissão, tudo a gente quer dar certo para ser feliz, para tentar uma autossatisfação, aquilo que vai tentar preencher um vazio que existe dentro de você, porque por isso você está correndo atrás de coisas. Essa é a correria da vida. É chique estar correndo. Por isso, quando alguém pergunta, e aí? Correria, cara. Soa que você é importante. Mas se você disser assim, tá de boa na lagoa, minha vida é uma vida pacata, tranquila, vão olhar para você e vão dizer assim, vagabundo. E é o contrário. O vagabundo é o que está na correria. Porque o que é um vagabundo? Alguém correndo e não sabe para onde está indo. E quando você conhece o seu lugar de origem, você não corre mais. Você senta e você desfruta, porque você pertence. Entende isso, irmãos? Lá na frente, quando nós vemos a história de Noé, Noé vivia com a sua família na cidade que foi fundada por Caim, onde as pessoas eram más, onde Deus trouxe juízo sobre a cidade dos homens. Noé era um homem diferente, era um homem que cultivava as relações, mas ele estava vivendo numa cidade má. Então Deus separa Noé para recomeçar com ele. E ele estava dando um recado para a humanidade, que a busca pela estabilidade terrena, a busca por momentos de prazer, é simplesmente resultado de alguém que foi sentenciado, alguém que tem medo da morte e que está fugindo de Deus. Escute isso. Se você acorda todo dia, se você todo dia ostenta no seu interior um desejo incessante de viver momentos de felicidade, é porque você tem medo da morte e está perdido, fugindo de Deus. É ilusão. Estamos condenados à morte pelo pecado. Aí o homem diz, então eu vou construir uma cidade para que eu possa me sentir seguro. Está tentando fugir da condenação, mas não tem jeito, a morte vai chegar, e não importa o tamanho da mansão que você construiu, a morte vai chegar. Dinheiro, irmão, não pode salvar você da morte. Está envelhecendo, aí vai lá e faz uma plástica, né? Para dar uma esticadinha, para ficar melhor o visual. Mas vai morrer, não vai adiantar. É só uma capa. E vai enrugar de novo. E não vai adiantar. Vai chegar uma hora que plástica nenhuma vai resolver. E você vai morrer. Não dá para comprar a vida. A gente está tentando construir alguma coisa aqui para tentar se livrar da condenação. Mas não dá. Dinheiro nenhum no mundo pode segurar a morte. Sabe o que me impressiona? Mateus 24:37 diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como as pessoas viviam lá nos dias de Noé? Como? Versículo 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então Noé entrou na arca e houve o dilúvio. Como o povo vivia naqueles dias? O povo vivia bem. Não havia tristeza no meio deles. Eles estavam vivendo a nostalgia da felicidade momentânea. Achavam que através da boa vida eles poderiam ter uma vida feliz. Até que veio o dilúvio.
Porque a felicidade é só um momento que você gostaria que fosse para sempre, mas é só um momento. Por isso você frustra sempre. Frustra ou não frustra? Frustra sempre. Até que cai em depressão. E aí, os motivos da depressão são inúmeros. Está baseado às frustrações. Decepção no trabalho, decepção no casamento, na família, na política, com as amizades. A gente frustra em tudo, já percebeu? Mas quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, a sua frustração é com você, não é com os outros. Quando você tenta construir uma cidade aqui, você frustra com as pessoas. Quando você tem um encontro com Deus, você se decepciona com você mesmo, porque você enxerga a natureza caída que está dentro de você, tentando levar você para o sentido contrário. Porque a felicidade aqui é só um relance da eternidade. E você só pode encontrar no caminho de volta para casa. Aqui não é a sua casa. Esse não é seu lar. A nossa origem, Efésios 1:4, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. No versículo 39 diz: eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles não perceberam o quê? O dilúvio? Não. Quando a chuva caiu, meu irmão, todo mundo acordou. Então o que eles não perceberam? Eles não perceberam que Noé pregou para eles arrependimento, o caminho de volta. Eles não perceberam que antes de Noé, Enoque pregou arrependimento, um caminho de volta. Deus já vinha sinalizando para o homem um caminho de volta, porque Deus sempre fala antes de qualquer juízo. Deus falou através desses homens: a vida está no caminho de volta. Noé era um homem que cultivava uma relação com Deus no meio de uma geração que só construía cidades para si. Esses são os mensageiros da última hora. Quando você constrói uma relação com Deus aqui, você está sinalizando para o mundo o caminho. Quando Noé sai a primeira vez da arca, depois que o dilúvio baixou, o que ele faz? Ele diz: eu vou construir uma casa para mim, ou ele levanta um altar? Ele vai construir uma cidade, ou ele vai edificar um altar a Deus? Oferecer sacrifícios é queimar na terra, para que os céus venham fazer na terra como se fosse no céu. É entender que nada será para sempre sem Deus. Então eu levanto um altar para dizer: Deus, nós queremos uma vida para sempre com você. Aqui nós queremos ter o casamento perfeito. Mas o casamento perfeito, meu irmão, é só quando Jesus voltar. Aqui nós queremos ter a família feliz, mas é só quando Jesus voltar. Por isso desista da felicidade aqui e abrace a esperança aqui, para receber a felicidade lá. Esperança no quê? Na felicidade lá. Esperar o quê? Esperar o reencontro. Por isso que quando você vê um povo de Deus que está passando adversidades aqui e consegue viver uma resiliência, você fala: cara, como esse cara suporta tudo isso? Tanta dor, tanta perda, tanto sofrimento. Porque a pessoa está aqui, mas a esperança dela é lá. Então ela consegue passar qualquer barra aqui, entende isso? Qualquer dor aqui,
não pode ser comparado com a glória que lhe será revelada. Como Paulo disse que essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação, esse sofrimento aí que você está vivendo, não pode se comparar com o eterno peso que lhe será revelado. Então quando você tem uma esperança do lá, não aqui, lá, você suporta qualquer coisa aqui. Você não fica andando igual alguns que ficam aí, Deus não faz na minha vida, vou parar. Se Jesus não fizer, eu paro. Você não fica como alguns aí ficam no porquê. Por que Deus, o Senhor não me ouve, não faz o que eu peço? Porque quem pertence é você, não é Ele. E quem pertence não manda. A gente está tentando mandar em Deus. Eu determino. Você não determina nada. Quem determina é Ele. A religião que ensinou errado para você, e aí você tem uma visão de Deus de forma distorcida. Deus não existe para realizar os seus caprichos e desejos. Deus tem uma vontade soberana. Deus tem uma vontade que é maior que a sua. Deus tem um caminho que é diferente do seu. O seu é um caminho de morte. O caminho do Senhor é diferente. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. O meu pensamento é mais alto que o seu pensamento. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Os seus caminhos são caminhos de morte, mas os caminhos do Senhor são caminhos de vida. Então não tente ditar regras para Deus. Quem pertence, aceita e pronto. E se agarra na esperança e diz: Deus sabe o que está fazendo. Quantas pessoas eu já vi no leito de morte, enfermo, desenganado pela medicina, e a pessoa dizer: Deus sabe o que está fazendo. Eu confio em Deus. Se Deus me curar, glória a Deus. Se Ele não me curar, pastor, eu vou para a glória. Eu vou morar com Ele na eternidade. Você entende que não é aqui, o lance é lá. Que viver é Cristo, mas se for para morrer, é lucro. Isso se chama esperança. A promessa aqui não é de felicidade, porque tudo aqui é um momento. E a palavra-chave é esperar. Esperar que o momento acabe. A felicidade aqui é só um vento. Querido, seja qualquer química que te faz feliz, passa. Seja sexo, seja drogas, seja dinheiro, seja elogio, seja reconhecimento. Salomão diz: é vaidade, porque passa. Esses dias um amigo me ligou. Eu fiquei muito feliz. Ele me ligou e disse: pastor, ora por mim agora, cara. Eu preciso da sua intercessão. Ele estava muito longe da sua casa a trabalho. E ele me disse: pastor, tem uma mulher aqui. Ele disse assim para mim: pensa numa mulher bonita. E ela está doida para sair comigo. Ora por mim, pastor, eu não posso fazer isso. E eu comecei a orar por ele e falei assim para ele: cara, fica firme, não vale a pena. Depois vai vir a angústia, a tristeza, a culpa. A sua esposa não merece isso. E ele disse: eu sei, pastor, ora por mim. Mas sabe qual que foi o bonito? É que ele teve coragem de pedir ajuda. Ele não silenciou aquilo no seu coração. Ele abriu. Porque, irmão, a verdade é a seguinte: temos uma natureza caída. Ah, pastor, que miserável, que não devia nem ter te ligado, nem cogitado. Não. A gente já nasce ruim. Pode olhar para as crianças. As crianças já nascem com a natureza de maldade. A gente fala: criança é pura. Quem disse isso para você, que criança é pura? Pode perceber, o bebezinho já nasce ganhando assim, chorando, querendo a mãe. E você pega, já faz birra, puxa o cabelo. Aí você fala que é pura? É nada.
Contrata a dona Nani. É Nani que fala? Super Nani, para ver. A criança testa o limite do adulto. Quem diz que criança é pura? Não é, não. Fala para a criança dividir, para ver. Não, é meu. Não vou dividir. É uma natureza maldosa. Todos somos assim. E aí quando você tem um encontro com Deus, você tem que renunciar à sua natureza. A sua guerra é contra você. Sua batalha é contra a sua natureza. Por isso Paulo dizia, eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. E todas as vezes que tento fazer o bem, não consigo. Acabo fazendo o mal. Quem me libertará do corpo dessa morte? Oh, miserável homem que sou. Aí em seguida ele diz, mas a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Existe um lugar de libertação dessa natureza caída. Está no Espírito. A lei do Espírito e da vida, Ele te deu o Espírito Santo que te capacita a vencer a sua natureza caída. Não somos capazes. Deus levanta um povo hebreu, porque Abraão era da linhagem hebraica. E a palavra hebreu significa um povo do outro lado do rio, ou atravessador. Um povo que foi chamado para atravessar o rio. E a partir desse povo, Deus sinaliza um caminho de volta. Cã gerou Eber, que gerou uma linhagem de hebreus, onde vem Abraão, e Deus chama Abraão para construir um povo, para levantar um povo que vai atravessar o rio, que vai peregrinar o caminho de volta. São aqueles que sabem, estamos aqui, mas não somos daqui, e só vamos encontrar quando chegar lá. Olha o que Hebreus diz, 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que ia receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou pela promessa, como em terra estranha, então morando em cabanas, como Isaac e Jacó, herdeiros com a mesma promessa, porque esperava uma cidade que tem fundamentos, o qual o construtor é Deus. A cidade que ele esperava, o construtor é Deus. Eles nutriram uma esperança em uma outra espécie de terra prometida, uma terra de caráter celestial, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por isso que Abraão não teve ambição nenhuma aqui, porque Abraão viu a cidade de Deus. E aí quando ele viu a cidade de Deus, ele falou, eu que não vou construir coisa alguma aqui, porque a minha cidade é a cidade que Deus está construindo. João 8,56, Jesus disse, Abraão vosso pai se alegrou, porque ele viu o meu dia e se regozijou. Como que Abraão viu o dia de Jesus? Ele viu a cidade, irmãos. Por isso o livro de Hebreus diz que ele esperava a cidade que tem fundamentos, onde o construtor é Deus. Nós estamos tentando construir aqui, mas a cidade da promessa, a terra prometida, não é aqui. Você já percebeu que a gente quer privatizar tudo na vida? Privatizamos o casamento, porque hoje o casamento não tem mais a ver com eu me doar por alguém. O casamento tem a ver com o outro me fazendo feliz. Sabe aquele negócio? Pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Por causa da incompatibilidade de gênero. Como assim? Me explica então o que seria compatibilidade. Alguém dizendo para você tudo que você gostaria de ouvir? Alguém que gosta de tudo que você gosta? Alguém que apoia tudo que você faz? Meu irmão, isso só pagando.
E olhe lá, porque uma hora a conta sobe. E se você conseguir uma relação assim, eu vou te dizer uma coisa: nunca será uma relação de verdade. Não é real. As nossas relações se tornaram monetárias, utilitárias e prostituídas, porque nós só queremos ser felizes. E quando eu quero ser feliz, eu quero o que o outro pode me dar, para mim ser feliz. Não tem doação. Você já percebeu que até nas igrejas hoje a pregação, as profecias são individuais? Nós privatizamos a palavra, privatizamos a profecia. Não é mais Deus falando a sua palavra para mim, agora é o homem tendo que dizer coisas em nome de Deus. Diz a respeito de si mesmo a si mesmo. Eu tenho que dizer coisas a mim mesmo, sobre mim mesmo, em nome de Deus. Eu determino. Cara, isso é a privatização da profecia. Pela fé, pastor, eu determino. Que fé? Não é fé para conquistar, é fé para suportar. Sabe o que é isso que está tomando conta da nossa geração evangélica? Se chama espírito de Jezabel. Não é brinco, não. Tem gente que fala espírito de Jezabel, a irmã está de brinco, de saia, de cabelo frisado. Jezabel. Não, o espírito de Jezabel não é isso, não. É um espírito de sedução. O espírito de Deus ele transfere amor, e amor é doação. O de Jezabel é sedução. Agora eu te pergunto, a igreja está debaixo da sedução, da conquista ou do amor doador? Porque tudo que queremos é crescer, é tocar o mundo, é ser importante em nome de Jesus, é ir para as nações, é viajar o mundo todo. E aí o nosso foco é o marketing digital. Vamos bombar na internet, vamos fazer o que está todo mundo fazendo, dando certo. É a busca da autossatisfação pessoal naquilo que nós confundimos com obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Isso é espírito de Jezabel, de sedução. A maioria dos caras que saíram na sedução de tocar o mundo, perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam o casamento. Foram fazer a obra de Deus, perderam a própria casa. Isso é muito sério. Eu já perdi a minha casa por causa disso. E Deus veio me mostrar que o ministério não tem a ver com tocar o mundo. Tem a ver com cultivar relações. Olhe para Abraão. Ele não construiu nada. Ele só cultivou a família. Enquanto peregrinava, ele cultivava a família, gente. Olha aqui Gênesis 12:2. Olha a promessa de Deus. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz assim: uau, eu quero isso. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! A gente lê isso, a gente diz: eu quero isso, Jesus. Mas o que Abraão fez? Vai para a vida de Abraão. Ele construiu família. Olha Gênesis 18, versículo 19. Deus continua falando com Abraão, dizendo assim: portanto, Abraão, eu o escolhi para que instrua seus filhos, todos os seus descendentes, acerca de que conservem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem prometido. Deus só deu uma ordem para Abraão: ordene a sua casa, instrua seus filhos. Abraão, você foi chamado para ser um cultivador de relações. Irmãos, nós não fomos chamados para construir cidades. Construindo família, Abraão tocou o mundo. Todas as nações de todos os tempos. Um peregrino que entendeu que aqui é só uma passagem, porque enquanto você constrói relacionamento, Deus constrói a cidade.
Entende? Olha a diferença de Abraão e de Ló. Quando Deus falou para Abraão sair da sua terra e habitar como peregrino na terra estranha, para viver uma promessa, Abraão levou o sobrinho Ló. E Deus falou: divide, separa, manda teu sobrinho embora. E aí eles tiveram que discutir sobre qual caminho. Abraão falou: pode escolher. Ló olhou e viu uma campina, uma cidade chamada Sodoma. E ele disse: é para lá que eu vou, eu quero a cidade. Abraão reclamou. Ele foi para a campina verdejante, onde tinha uma cidade, e Abraão ficou com o deserto. Ele reclamou. Por que Abraão não reclamou em seguir pelo deserto? Porque ele era um cultivador de família, ele não era um construtor de cidades. E o que aconteceu? Assim como a morte visitou a cidade dos homens no tempo de Noé, o juízo de Deus, a morte, visitou a cidade dos homens novamente. E Ló perdeu a família. Porque quem está tentando construir cidade perde a família. Quando você procura um lugar aqui, você está no caminho errado, cara. O nosso lugar é o caminho de volta. Aqui somos apenas peregrinos do outro lado do rio. Somos atravessadores, atravessando para onde? Para o caminho de volta para casa. Temos que atravessar o rio. Por isso que Ezequiel 47 fala de um anjo com um cordel de medir. Que anjo é esse? Eu acredito na cristofania. Eu acredito que o Cristo estava ali com o cordel medindo o rio, dizendo: Ezequiel, entra. E mediu 1000 côvados e mais para dentro, e mediu 1000 côvados. Escute, isso é um sinal. Nós precisamos atravessar o rio. Esse é o chamado de Deus, um caminho de volta, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando você encontra Jesus, você só tem que seguir as medidas que Ele traz para nós. Como se percorre o caminho? Jesus é o caminho. Ele disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Cultive os relacionamentos. Volte. Lucas 16:9, Jesus disse: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltarem aqui, Ele vos receba no tabernáculo eterno. Olha só, construa relacionamentos aqui, que Ele te recebe lá. Construa relacionamento, granjeai amigos, e você receberá riquezas no tabernáculo eterno. 99% das pessoas que abraçam a missão fazem isso por si mesmos, não pelo propósito de Deus. Tem muita gente, irmão, eu estou falando do povo evangélico, estou falando do povo religioso, tentando construir cidades. Gente em busca de uma plataforma, em busca de um espaço, de um lugar que traz estabilidade. Não cultivar relações. E aí as nossas relações se tornaram utilitárias, interesseiras, dependendo da plataforma que o outro possui. O que é que você tem para me oferecer? Ah, é importante, o cidadão ali é famoso, é importante. Tem 700 mil seguidores no YouTube. Aí ele vai vir aqui, vamos puxar um tapete vermelho, vai entrar, vai sentar, vamos dar uma oferta de 10 mil reais para ele. Vamos cultivar um relacionamento de interesses. Essa geração está precisando de peregrinos, não de mais pessoas que querem ser protagonistas. Tem gente tentando ser o bom samaritano da história, mas nós fomos chamados para ser a hospedaria, não o bom samaritano. Apenas a hospedaria. Jesus é o bom samaritano que vai pegar o ferido e vai trazer para a hospedaria e vai dizer: cuida dele, eu te pagarei quando voltar. Cultive as relações. Está cheio de gente tentando tocar o mundo sem saber para onde está indo.
Eu vejo muitos jovens tentando um ministério, começando um ministério, uma vida agitada. Gente que começa a pregar, louvar, falar e dizer: Deus me chamou, Deus me escolheu. E aí você está dentro do espírito de sedução, pensando em fazer agenda, viajar o mundo, pregando e cantando. E isso aqui é muito glamuroso, é prazeroso fazer. E eu vou te fazer algumas perguntas para te fazer refletir sobre o que é chamado de Deus. Você está engajado, mas a pergunta é: você está engajado nos seus sonhos pessoais ou nos sonhos de Deus para você? Somos peregrinos, cultivadores de relações, ou somos construtores de plataformas? Você precisa fazer uma assessoria digital para começar alguma coisa? Ou já começou através do cultivo das relações? Queremos um lugar aqui na cidade dos homens, ou cultivamos família? Buscamos estabilidade no fazer, ou simplesmente valorizamos o outro que é o meu próximo? A visão que temos é espelhada em homens, em plataformas, ou ansiamos o céu? Existe aquele desejo pelo céu em você? Em que você diz: oh Deus, eu não vejo a hora que o Senhor venha. A grande maioria, irmãos, está preso na ideia da sedução. E eu falo isso com propriedade. Isso é espírito de Jezabel. Por isso que a profecia de Malaquias para os últimos dias fala de o envio do profeta Elias. Quem é Elias? É o confrontador de quem? De Jezabel. Por isso Deus envia Elias nos últimos dias, porque nos últimos dias existe um governo de Jezabel, um espírito de manipulação. E ele diz no versículo 5: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A unção de Elias aqui para os últimos dias é para o cultivo das relações, é para aproximar família, é para gerar arrependimento e reconciliação de famílias. Arrependimento e reconciliação, cultivo de relações, isso é converter corações. Não esse evangelho de sedução, onde tudo é atraente, em busca de cidade de homens. Deus vai te dar, Deus vai prosperar a sua vida. Aqui, cidade dos homens, receba. Aí as igrejas estão bombando assim, lotada. Faz a campanha da prosperidade para ver. Por quê? Porque está todo mundo correndo atrás da cidade dos homens, tentando ser feliz aqui. Já viu aquele panfletinho? Pare de sofrer. Deus tem um milagre para você ser feliz. E aí só palavras de felicidade, de estabilidade. Tudo terreno, tudo coisa, tudo aqui. Nada lá, tudo aqui. Pregações motivacionais, mensagens de autoajuda, a gente gosta disso. Aí você vem aqui na igreja do Manezinho da Invasão, na Atalaias, e o pastor fala para você que a felicidade aqui não existe, e ainda diz que você vai morrer. Eu sei o que você está fazendo aqui ainda. Não é uma doideira isso? Mas eu sei, você está entendendo. Você está entendendo, irmãos. Eu sei porque você continua, porque você está entendendo.
Até o nosso sofrimento aqui é egoísta. Você já viu como os homens sofrem aqui? Sofrimento egoísta, porque nós sofremos por coisas aqui. Oh, pastor, ora por mim. Por quê, irmão? O que está acontecendo? Oh, minha vida está uma desgraça. Eu queria tanto ser feliz. Está tudo dando errado. Estou sofrendo tanto. A gente sofre por coisas aqui, quando deveríamos sofrer por ansiar a eternidade. Romanos 8,18 diz que as aflições deste tempo presente não estão para se comparar com o eterno peso de glória que será revelado. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, a gente está sofrendo aqui, mas é porque queremos chegar lá. Olha que fantástico. Abraão era estrangeiro. A Bíblia diz que ele era peregrino e estrangeiro numa terra que era dele. Não é isso que Deus disse para Abraão, do alto do monte? Diz: Abraão, dá uma olhada na terra. E ele olha e diz: está vendo? Onde a tua vista alcança, tudo te darei. Onde alcançar a tua visão, será sua por herança. Deus deu uma terra por herança para Abraão, sim ou não? Deu. Mas a Bíblia diz que ele era estrangeiro na terra que era dele. Por quê? Presta atenção. Porque existe o momento de você ser estrangeiro e existe o tempo de você ser governante. Aqueles que estão tentando ser governantes, quando deveriam ser estrangeiros, serão o quê? Quando chegar o tempo de ser governantes, serão estrangeiros. Agora não é tempo de governar. É tempo de ser estrangeiro. É tempo de peregrinar. Lembra da parábola de Jesus em Lucas 19:16? Que ele dá os talentos e diz assim: granjeai até que eu venha. Ele põe os homens numa posição de peregrinação, onde eles precisam viver algo, multiplicar os talentos, construir algo. E a Bíblia diz no versículo 17, o primeiro disse, Lucas 19:17, e veio o primeiro e disse: o Senhor, a tua mina me rendeu 10 minas. Ele cultivou. No versículo 17 o Senhor diz: servo bom, pois no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades te colocarei. Primeiro você cultiva, primeiro você é peregrino, depois você governa. A cidade só vem depois. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Você está tentando pertencer aqui, e quando vier aquilo que é para sempre, irmão, você não vai pertencer. Não pertença aqui para pertencer lá. Está entendendo? O lance é a esperança. Espere. Onde está a nossa esperança? Em quê? Por que tanta correria? Por que essa vida agitada, corrida? Pare para pensar. Será se você não está tentando construir uma cidade de homens aqui? Por isso que você está perdendo a paz, a alegria, está entrando nesse processo depressivo, onde o mundo está vivendo isso. Cada dia mais cresce o diagnóstico depressivo nas pessoas. Por que será? Porque está todo mundo na corrida frustrante, na fuga, tentando construir coisas que nunca vão poder satisfazer. 1 Coríntios 15:19, olha o que Paulo diz: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens e somos dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, e também a ressurreição por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez.
Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder dos homens. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha a restauração de todas as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos fez herança, e a Bíblia também diz que Ele nos fez herdeiros. Não parece um paradoxo? Como que alguém é herança e é herdeiro? Ou eu sou a herança ou eu sou o herdeiro. Do que Deus estava falando exatamente? Há uma relação. Eu sou a herança dele, e eu sou o herdeiro dele. Ele é meu e eu sou dele. Entende isso? É uma unidade indivisível de amor. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra do Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Uau! Qual que é a garantia da promessa? Uma pessoa da Trindade nos foi dado como garantia da promessa. O Espírito Santo é a garantia. Sabe aquele... vou traduzir para os dias de hoje. Quando você vai comprar alguma coisa a prestações, tem um contratinho lá, um negócio que vincula. O Espírito Santo é esse vínculo, é a garantia. Agora imagine só, irmão, se uma pessoa da Trindade nós já recebemos como garantia, como será quando recebermos o resto? Eu vejo pessoas dizendo que lá no céu nós vamos receber ruas de ouro, jaspe, cristais, que lá a gente vai ser rico. Irmão, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Não são ruas de ouro, de jaspe, de cristais. É uma relação, é um casamento com Deus. Rua de ouro não é nada comparado ao casamento com Cristo. A felicidade é uma relação eterna de amor com o Cristo. Por isso que o pai do filho pródigo não se importou com o dinheiro que o filho perdeu. Ele simplesmente abraçou o filho, ele simplesmente recebeu o filho de volta. Sabe, quando a gente prega apelo para as pessoas aceitar Jesus, a gente diz: você vai para o inferno. As pessoas dizem: se você não aceitar Jesus, você vai morrer, você vai para o inferno. Não tem a ver com o inferno, tem a ver com voltar para casa. O pai simplesmente abraçou, beijou e fez um banquete. E não importa todo o pecado que ele viveu ontem, não importa toda a promiscuidade que ele viveu ontem, o que importa é que o filho estava perdido e foi achado. Ele voltou para casa. Irmão, essa parábola não reflete apenas um desviado da igreja. Essa parábola reflete o plano redentivo de Deus, a salvação da humanidade. Voltar para casa é o nosso destino. Voltar para casa, voltar para o nosso lugar de origem é o nosso chamado, é o nosso destino. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está no céu, onde aguardamos um Salvador. Nossa pátria é o céu. Volte para casa. Arabasuto romia, ramando rogomastiriacaste. Irmão, você é peregrino. Você não é construtor de cidades. Lute contra o dinheiro, lute contra o seu eu, lute contra a carne. Vença as concupiscências da sua vida. O Pai te chama hoje
O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para sinalizar um caminho de volta. Aleluia, todo o Evangelho vai sinalizar um caminho de volta. Irmão, volte, volte, volte. Pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Você pode estar na igreja 10, 20, 30, 40 anos, mas você ainda está tentando construir cidades. Você ainda está tentando se proteger da morte. Você ainda é peregrino. Você ainda é vagabundo, aliás, em terra estranha. Volte! Entenda que somos peregrinos. Nada aqui é importante, irmão. O carro que você valoriza, os bens que você valoriza, o dinheiro que você valoriza, por isso que você retém. Quando alguém precisa, você diz não, porque você está tentando construir uma cidade aqui, uma estabilidade aqui, você vai perder. Porque aquele que tentar salvar sua vida vai perder, mas aquele que perder sua vida por amor do Evangelho, aquele que entende que aqui nada é seu, esse encontrará a vida eterna. Aleluia. É o nosso desafio. Fica de pé. Ei. Hamamahashema. Uramahando Romahai. Ei. Fecha os teus olhos. Dê uma resposta para essa palavra. Jesus falou com você hoje. Eu não preciso nem dizer. Mas se você quer uma reconciliação com Jesus, sai do seu lugar, corre aqui para o altar. É.